Paz do Senhor, meus amados irmãos, estamos de volta à EBD Online aqui da DPU, Assembleia de Deus Plena Unção. Eu sou o pastor Radamés Gonzaga e estou muito feliz de estarmos juntos novamente, agora na lição de número 10, a expansão da igreja. Oh, que lição maravilhosa! Que lição maravilhosa para a nossa edificação. O texto áureo fala em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do verso 4 e verso 5. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. A verdade prática que nós temos em nossa lição, não é? Diz assim: a igreja só crescerá quando ultrapassar seus próprios limites e levar a mensagem de Cristo para além de suas paredes. Olha, quando eu leio sobre isso, quando eu leio essa verdade prática, eu chego a me arrepiar, pois aqui está a essência da igreja. E esta semana nós vamos sintetizar novamente para você. A nossa proposta é sempre enxugar, sintetizar o máximo possível para te dar um norte, tá? O que você precisa, você é inteligentíssimo. O que você precisa é apenas de um norte, pois a liçãozinha você já tem em suas mãos. Nós não queremos ficar lendo a lição, porque ler a lição, você já faz isso em sua casa. E eu confesso para os amados irmãos que eu estava bastante ansioso para sintetizar, para trazer uma síntese, não é? Desta lição de número 10, porque ela tem algo a mais, não é? Ela tem algo fantástico, não é? Ela produz em nós algo que Deus se agrada, ok? E a nossa equipe aqui também está bastante animada, você não está vendo, mas a nossa equipe está aqui bastante animada também com essa lição. Especialmente porque nós fazemos parte do evangelismo e missões, pela misericórdia de Deus, nós acompanhamos aí a missionária Ildes, né? Sendo o segundo dirigente de evangelismo e missões aqui da nossa igreja, e posso garantir que nesses 30 anos que nós servimos ao Senhor, graças a Deus, nunca deixamos as trincheiras do evangelismo e missões. Está no nosso DNA. Então, apertem os cintos, porque vamos decolar. Vamos lá. Após o martírio de Estevão, uma grande perseguição se intensificou em Jerusalém, ok? Tão aguda que a igreja foi dispersa. Nós vamos ver isso em Atos capítulo 8, do verso 1 ao verso 8. Está aqui na nossa lição. Agora peço que você leia comigo, pausadamente e com o máximo de atenção. Vou repetir, pausadamente, sem pressa, não é? Com o máximo de atenção. O versículo de número 4, isso mesmo, o versículo de número 4, para entendermos a tônica, a dinâmica da nossa lição. Diz assim a palavra de Deus: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Olha que versículo lindo. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Pastor, qual é a lição que nós temos dessa realidade? A lição é a seguinte: foque no propósito de Deus e Deus cumprirá todas as suas promessas em tua vida. Foque apenas nas promessas e elas
deixarão de se cumprir. Simplesmente porque no dicionário de Deus, e eu preciso que você internalize na tábua do seu coração essa realidade, no dicionário de Deus, a palavra propósito vem antes da palavra promessa. No dicionário de Deus, a palavra propósito vem antes da palavra promessa. Não concorda? Tudo bem. Então me responda, por que Deus permitiu que a noiva dele passasse por uma perseguição tão brutal? Deus poderia intervir. E por que ele não interviu? Porque em algum momento a igreja do Senhor deixou de cumprir o seu propósito, não é? Porém, nós devemos também notar que mesmo perseguida, a postura da igreja se manteve firme, não se desorganizou, não se fragmentou, não recuou, não enfraqueceu, nem se desmotivou. A igreja se manteve ali equilibrada, continuou forte, continuou unida. Afinal, Jesus já havia predito, Jesus já havia anunciado esta realidade das perseguições. Choraram a morte de Estevão, isso é algo normal, evidentemente. Um irmão do porte, do nível de Estevão, morreu. Nós vamos chorar, nós vamos lamentar, nós vamos entrar em luto. Velaram seu corpo, ficaram tristes, mas o foco na missão, o propósito da missão não foi perdido nem esquecido. Glórias a Deus por isso. Que lamentável é sabermos que a visão, a missão e os valores basilares originários da igreja primitiva praticamente foram 100% substituídos por entretenimentos, shows, espetáculos, eventos, programas recreativos. Que pena sabermos que hoje em dia essa base, esse fundamento está sendo substituído. E, pior ainda, existem algumas igrejas que trabalham apenas com promessas vazias, criadas apenas para atrair os necessitados. Na verdade, as igrejas de hoje têm parecido com aquele programa. Eu estou com 53 anos, talvez você não tenha a mesma idade que eu tenha e nunca tenha visto, mas eu vou citar esse programa dos anos de 1984 até 1996, um programa apresentado pelo grande Silvio Santos, né? O grande apresentador, evidentemente, Silvio Santos, né? Chamado Porta da Esperança. Talvez você esteja rindo agora. Parece que eu estou vendo agora você que tem a mesma idade que eu tenho, você rindo. Ah, eu me lembro sim. Nesse programa, os telespectadores enviavam cartas contendo suas necessidades. E os produtores liam todas as cartas, selecionavam algumas e ali estavam algumas necessidades dos telespectadores e alguém pedia um carro, uma casa, um emprego, um tratamento de uma doença ou até mesmo uma ferramenta de trabalho ou um instrumento musical. Os telespectadores cujos casos eram selecionados eram convidados, não é? Iam gravar lá no programa, onde suas vidas eram apresentadas, o pedido justificado e na esperança. Escute, na esperança de ter a solicitação realizada, Silvio Santos mantinha aquele suspense, né, típico de programas de auditório, deixava lá para o final do programa, quando ele dizia o clássico bordão: vamos abrir
As portas da esperança. Eu não sei imitá-lo, né? Tem irmãos que conseguem imitar, mas eu não consigo imitar o Silvio Santos. Mas ele dizia, vamos abrir a porta da esperança. Pastor, o que o senhor está dizendo o que eu estou entendendo é que o culto não é um lugar propício, adequado a estimularmos a esperança dos irmãos? É isso que eu estou entendendo? Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o reino de Deus não contém apenas elementos ligados à esperança e tudo o que nós consideramos bom e conveniente. Escutou o que eu falei? Vou repetir, para que você entenda totalmente, literalmente. O culto, a liturgia, não é apenas aquele momento onde o pastor, o pregador, o dirigente traz realidades ligadas apenas à esperança e tudo que nós consideramos conveniente. Não! Mas ele deve conter também elementos que, verdade, são difíceis de digerir, como chegar para os irmãos de forma honesta e falar sobre os preconceitos que eles irão passar por causa da fé. O isolamento, por exemplo, o isolamento nessa sociedade tão difícil de lidar. Não só isso, mas as perseguições, as humilhações, as violências, as injustiças, as calúnias, as doenças e toda sorte de provações. E tudo isso é geralmente omitido pela maioria dos pregadores e pastores. E por que eles fazem isso? Eles fazem isso com a finalidade de dar uma roupagem mais light, mais suave, mais atraente ao reino de Deus e com isso encher a casa. O que nós chamamos de pragmatismo. Tipo, os fins justificam os meios. Mas, para Deus, nem tudo que dá certo é certo. Falar apenas dos aspectos positivos do reino de Deus é simplesmente mutilar, é omitir coisas relevantes na vida do cristão ou dentro de um cristianismo completo, não é? Nós devemos entender que isso não resolve a situação dos cristãos e ainda ficamos devendo acerca do propósito que ele estabeleceu, tá? O propósito está esperando. E que propósito é esse? Esse mesmo, da expansão da igreja se levantar com uma postura onde ela, em meio a qualquer circunstância, perseguida ou não, ela se levanta como uma agência de missões e evangelismo. É muito fácil nós irmos a Atos dos Apóstolos, depois disso tudo que eu falei para você, e lermos lá, a igreja estava sendo perseguida, mas a igreja estava cumprindo a sua missão. Já partindo para o nosso término, eu quero falar para vocês algumas frases que todo cristão deveria carregar consigo, dentro desse contexto da nossa lição. Eu estou dentro do contexto da nossa lição, que fala exatamente desse aspecto, da expansão da igreja, repito, em meio às amarguras da vida, em meio às dificuldades e em meio às perseguições. Então vai aí algumas frases que vão te impactar. Aperta o cinto, porque nós vamos passar por uma turbulência agora, tá? A primeira delas é: quem cumpre o propósito vive a promessa. Quem cumpre o propósito vive a promessa.
Logo, quando nós falamos essa frase, entendemos que o contrário também é uma realidade, tá? Só que propósito aqui não é o que a maioria de nós cristãos pensamos. É o fim primário e fundamental pelo qual a igreja foi criada. Você sabe qual? Você poderia escrever aí qual é o fim primário e fundamental da igreja do Senhor, segundo a visão do próprio Deus? Eu já disse aqui, eu já citei. Deus criou a sua igreja, a sua noiva, para ser uma agência de evangelismo e missões na terra. Simples assim. Deus criou a sua igreja para ser uma agência de evangelismo e de missões na terra. A segunda frase que nós queremos citar é: igreja que não evangeliza precisa ser evangelizada. Isso mesmo. Igreja que não evangeliza precisa ser evangelizada. Evangelismo e missões está no DNA da igreja verdadeira, amados irmãos. Se é igreja, o elemento amor ao evangelismo e missões, amor ao próximo, pulsa forte. Se não é, então é qualquer coisa, um clube social, uma associação, um grêmio recreativo, um espaço de festas, uma sociedade secreta, ou sabe Deus o que seja. A terceira frase que nós temos, que é emblemática e é da minha autoria, pela misericórdia de Deus, é: a imagem de Cristo em nós se reflete na maneira como nós nos importamos com o nosso semelhante. Deus quer imprimir em nós a imagem do seu Filho. Deus quer imprimir em nós a imagem do seu Filho Jesus. Mas a imagem de Cristo em nós se reflete na maneira como eu trato o meu semelhante. É disso que fala a parábola do bom samaritano. Logo, se nós não nos importamos, é porque a imagem dele ainda não está sendo moldada em nós. E a quarta e última frase, para nós encerrarmos essa síntese da nossa lição, é apenas o norte, é apenas uma síntese, é apenas um lampejo, é apenas um resumo, tá bom? A quarta frase foi dita há décadas atrás pelo grande evangelista Oswald Smith, numa cruzada em Pasadena, lá na Califórnia, lá nos Estados Unidos. E essa é a frase que eu mais gosto e carrego comigo até os dias atuais. Apertou o cinto? Apertou? Tá preparado? Are you ready? Então vamos lá. Se o propósito de Deus é alcançar o mundo inteiro em missões, e o desejo de Deus é que todo homem o conheça, e o grande propósito do Senhor é que toda a terra venha ao seu conhecimento, e você, igreja, não está interessado em evangelismo e missões, há uma grande probabilidade de você nunca ter nascido de novo. Eu preciso repetir, tá? Eu preciso repetir. Se o propósito de Deus é alcançar o mundo inteiro em missões, e o desejo de Deus é que todo homem o conheça, e o desejo de Deus é que todos aqueles que estão perdidos o conheça, e o grande propósito do Senhor é que toda a terra venha ao seu conhecimento, e você, igreja, não está interessado em evangelismo e missões, agora redobre a sua atenção. Há uma grande probabilidade, meu querido, de você nunca ter nascido de novo ainda. Quero terminar esta síntese da lição de número 10, fazendo um apelo a você. Este apelo, evidentemente, tem a ver com evangelismo e missões. Sejamos como Estevão. Sejamos como esse homem que simplesmente
doou a sua vida, que se sacrificou por uma causa maior. Que possamos fazer com que as pessoas olhem para nós e vejam Cristo em nós. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Até a próxima, se Deus assim nos permitir.